Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis. Aleluia, Jesus. 1 Reis 18. Aleluia, Deus de Israel. No versículo 19, 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de poste ídolo, que comem na mesa de Jezabel. O 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é o Senhor, é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Amém? A gente vê aqui um desafio de Elias. Elias chegou nesse ponto aqui que ele estava cansado de ver Israel de um lado para o outro. Que ele fala assim: cocheeis em dois pensamentos. Porque o povo estava achando que podia adorar ao Senhor e adorar a Baal, da mesma forma, da mesma maneira. Israel estava cocheando, Israel estava com os pés um lado e outro aqui. Estava em dois pensamentos. Tanto estava se contaminando por Jezabel, por Acabe, para estar seguindo a ídolos, seguindo mesmo a Mamon, seguindo ao ídolo da época lá, Será, né? E da mesma forma ele adorava a Deus. Então estavam em dois, cocheando em dois pensamentos. E aí Elias ficou indignado com toda essa situação no meio do povo de Deus, né? E muito mais com Acabe e Jezabel por estar contaminando, dirigindo o povo para isso. Não todos, né? Porque ali Elias encontrou três classes de pessoas. Três classes de situações. Uma, esse povo que estava cocheando, indeciso de um lado para o outro. Uma hora ia do lado de Baal, de Aserá, outra hora ia adorar a Deus, estava aqui e acolá. E outro povo que eram os 7.000 profetas, né? Que a palavra fala que não se prostraram diante de ídolos, nem diante de Jezabel e de Acabe, ficou fiel a Deus. E tinha os profetas de Baal, juntamente com Acabe, que estavam ali também, né? Que ele chama 400 profetas de Baal, 450 profetas de poste ídolo, que são os idólatras, as pessoas que já estavam seguindo Acabe e a Jezabel. Então ele estava confrontando três tipos de situações. E Elias, como profeta de Deus, ele falou: não, isso tem que acabar. Isso tem que acabar, né? Então, quando ele contou com Acabe, e Acabe ainda chamou ele de perturbador de Israel, quer dizer, ainda Acabe afrontou ele dizendo: escuta, Elias, você está perturbando o povo. Você, como profeta, está perturbando o povo. Então, Acabe ainda jogou nas costas de Elias, muito mais ele ficou bravo com essa situação, né? Falou: então tá, vou fazer um desafio. Chama lá, Acabe. Chama os teus 400 profetas de Baal, 400 poste ídolo, e vão para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é onde eles adoravam o Senhor. Mas Israel tinha parado. Devido a toda essa situação, Israel estava meio lá, o Monte Carmelo estava meio que sozinho lá. O povo já não estava indo adorar o Senhor como adorava. Já estava desistindo. Então a fé já estava enfraquecendo. A fé de Israel estava enfraquecendo. E aí Elias faz esse desafio. E a gente vê aqui no capítulo inteiro, 18, né? Como que Elias conduziu toda essa situação, né? E Elias falou para eles: olha, nós vamos lá, vamos fazer um sacrifício, oferecer um holocausto. Eu ofereço ao Senhor, ao meu Deus. E vocês oferecem aos seus ídolos. A Baal, a Será, vocês oferecem. E vamos ver, o Deus que responder com fogo, esse vai ser Deus.
Um desafio grande, corajoso da parte de Elias. Coragem, ousadia da parte do profeta, né? Para fazer esse desafio. Faz esse desafio quem tem intimidade com Deus. Quem conhece o Deus que serve. Quem sabe quem é Deus, né? Conhece o Deus que serve. E ele falou, se é Deus, fez um desafio para o povo, para Israel, aqueles que estavam de um lado e para o outro, que hoje era crente, amanhã não era mais, é crente na igreja, lá nos trabalhos não é, né? Aqui lê, ora, tudo, chega lá no trabalho já não é mais, chega lá no meio da família já não é mais, cocheando em dois pensamentos, não sabe se é, se não é, uma hora é, outra hora não é, se deixa contaminar com facilidade, se influencia com facilidade. Assim estava o povo, assim estava, né? E ele faz um desafio, olha, se Deus é Deus, então vocês seguem Ele. Agora, se é Baal, então vocês vão seguir Ele. Desafio grande para Israel, né? E o povo, o que o povo falou? Nada, o povo não respondeu, nem falou para ele, não, Elias, nós queremos servir Deus. Não, o povo se calou, ficou sem resposta, sabe? Com medo até de repente tomar uma posição naquela hora, de se posicionar diante da palavra de Elias. Nem nesse desafio, Israel, conhecendo Deus, não se posicionou diante da palavra do profeta. Então Elias viu que realmente o povo precisava ver fogo caindo do céu para tomar posição, para tomar decisão. E aí eles vão para lá. E o povo, os 400 profetas de Baal fazem primeiro o holocausto, o sacrifício, né? Preparam, foram lá clamar e de manhã até a tarde clamando, gritando, se cortando, né? Fazendo de tudo para chamar a atenção. O grito era a maneira que eles achavam que o Deus deles, Baal, ia ouvir e ia responder, né? Mas não adiantou nada. E Elias ainda estava meio que tirando sarro, né, deles lá. Não, grita mais, quem sabe está dormindo. Grita mais, quem sabe ele acorda, né? Corajoso o profeta, corajoso, homem de Deus, homem de Deus. Tá? E foi, e nada. Aí Elias falou, então deixa que eu vou agora. E ele chama o povo, chegai a mim, né? Ele chama o povo no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou diante dele. Eu creio que nesse momento o povo chegou tudo lá, falou, e agora? Vamos ver o que vai acontecer. E agora? Será que esse Deus de Elias vai responder mesmo? Será que esse Deus de Elias, né? E a primeira posição de Elias que ele foi restaurar o altar. Primeira coisa que ele foi, porque o povo não estava mais adorando. O povo estava caindo o quê? Na rotina, na mesmice. Adorava um pouquinho, depois ia lá adorar Baal, se contaminar. Não, eu preciso muito do dinheiro, vou me contaminar aqui com Mamon. Eu vou agradar o rei, eu vou agradar a rainha. Sabe? Um pouquinho, porque eu preciso de uma posição, preciso do status. E caiu na rotina e na mesmice e não adoravam o Senhor. Aí o altar estava que jeito? Como é que estava o altar? Estava despencado, com pó, com poeira, tudo fora do lugar, tudo desajeitado, desarrumado. Por quê? Porque não era cuidado, não havia adoração, não havia cuidado, não havia santificação, não havia posicionamento, sabe? Tudo era rotina, tudo era mesmice. Eu vou hoje na igreja, vou por ir. Eu vou lá porque tem lá meus amigos, sabe? Eu vou lá cantar, ouvir um pouco, conversar um pouco. Já não havia mais aquele fogo interior,
Não havia mais. Não havia aquele desejo interior de adorar ao Senhor. Caiu tudo na rotina, na mesmice. Sabe? E aí vem o profeta e chama o povo, vamos restaurar o altar. Porque para vir fogo do céu precisa restaurar o altar. Para oferecer sacrifício, oferecer mesmo holocausto ao Senhor, precisa restaurar o altar. Para mim e você adorarmos ao Senhor, precisamos restaurar o altar. Precisamos sair da mesmice, do comodismo. De repente não estamos nem ligados a Baal, a Será, a ídolos, a Acabe, a Jezabel, mas quem sabe, ao ego, ao eu, a sentimentos, a situações que impede a entrega total, fica meio a meio, sabe? Impedindo a entrega ao Senhor, a entrega total, dizer, Senhor, eu vou adorar somente a Ti. Eu vou adorar somente ao Senhor. Eu não vai ter meio termo, Deus. Não vai ter meio termo, eu não vou colocar outras coisas diante da minha vida contigo. Uma entrega total, sabe? Sem reservas. Porque Elias, quando ele faz esse desafio, Elias rompe com todas as reservas do coração dele, com todo o medo do coração dele. O que toma conta dele é um espírito de ousadia, de coragem, para desafiar o inimigo cara a cara. Desafiou o inimigo cara a cara. E ainda dinossava no inimigo ainda. Por quê? Porque ele tinha, mais uma vez eu digo, porque ele tinha vida com Deus. E nessa hora do sacrifício, depois de colocar o altar no lugar, depois de restaurar o altar, Elias faz uma oração simples ao Senhor, né? Ele fala para o Senhor no versículo 36, na parte B lá: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, e o Senhor és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então o Senhor dá a resposta para Elias. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água. Elias mandou colocar água 10 vezes nesse altar, 10 vezes, encheu de água, molhou a lenha, molhou tudo, encharcou de água, sabe? Encheu tudo de que escorreu água. Então assim, para que o povo não dissesse que de repente a lenha estava seca e pegou fogo ali. Não, estava encharcado de água. Para quê? Para que fosse sobrenatural. Para que fosse sobrenatural. E aí desceu fogo, porque o Senhor amou a oração de Elias. Porque qual foi o propósito do coração de Elias? Qual que foi a oração dele? Senhor, para que esse povo veja. Elias não fez a oração para que soubesse que ele era profeta. Ele fez a oração para que esse povo veja, Senhor, que tu és Deus, e que volte para ti, Senhor. Esse povo saia da mesmice, da rotina. Esse povo acorde e que venha acender esse fogo no coração dele. Por que o fogo desceu do céu? Porque havia fogo no coração de Elias. O coração de Elias estava cheio de fogo. Fogo, desejo ardente de que o sobrenatural viesse, o desejo ardente de que acontecesse algo, que esse povo saísse da mesmice, da rotina, da indecisão, e se achegasse a Deus. Havia fogo, havia paixão no coração de Elias, paixão por Deus, confiança em Deus. Ali o elo estabelecido era grande, de confiança e de fé. Por quê? Porque Elias já havia visto muitos milagres de Deus? Amém, sim. Mas eu e você, quantos milagres de Deus nós temos visto? Quanta coisa a gente tem visto Deus fazer?
uma das coisas que me chamou a atenção, o César falou, por que dava glória a Deus? Por quê? Deus falou para ele sabe de onde eu tirei ele. Né? E eu vejo que essa paixão, esse fogo no nosso coração, tem que ser principalmente porque a gente sabe de onde Deus nos tirou. De onde Deus me tirou? Olha o que Deus fez na minha vida. Então tem que ter amor, esse fogo no teu coração, essa paixão no teu coração. Eu não posso caminhar com o Senhor na rotina, na mesmice, na apatia, na inércia. Não, eu não posso. O que Deus faz com os mortos? Vomita, sabe? Tem que ter essa paixão, essa ousadia, esse amor no coração, esse desejo ardente de ver mesmo o fogo do céu descer. E as pessoas verem os milagres de Deus, verem Deus fazendo, acontecendo. E é isso que estava no coração de Elias, esse fogo. Então, quando que o fogo vai descer e as coisas vão acontecer? Quando houver isso no nosso coração. Quando houver essa paixão interior, sabe? Esse fogo do Espírito Santo que aquece. E essa noite nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, gera em mim esse desejo. Gera em mim esse fogo, essa paixão. Esse fogo, essa paixão em ver o teu fogo descendo no meio da igreja e aquecendo os corações. Tá? E fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Quando, sabe? E esse fogo vai descer quando eu e você saímos do nosso comodismo. Sair do nosso bem-estar, comodismo. Dizer: não, Senhor, eu vou me levantar em busca. Eu vou me levantar mesmo, sabe? Tirar o Espírito Santo da caixinha e falar: não, você tem total liberdade em agir, Espírito Santo, na minha vida. Total liberdade em agir. Quando eu entregar tudo para o Senhor, quando eu entregar o que? A minha família, a minha vida, os negócios, o emprego, a reputação, quando eu entregar tudo para Deus, aí o fogo vai arder no meu coração e no teu coração. Quando nós tivermos uma entrega total. Porque Elias não se importou, e se não acontecer? E se Deus não fizer? O que ia acontecer com a reputação do profeta? Ele não se importou. Ele se entregou. Ele se entregou. E se Deus não fizer? E eu passar vergonha? Não. Ele entregou a reputação dele de profeta ao Senhor. Porque a intenção do coração dele era honrar o Senhor. Era honrar. E ele ofereceu esse holocausto ao Senhor. E quando o povo viu que o fogo desceu, daí eles falaram. Todo o povo, versículo 39. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Eles puderam ver que o Senhor era Deus. Que o Senhor era Deus. Sabe? O Senhor era Deus sobre todas as coisas. Porque eles viram que Deus derramou o fogo dele sobre tudo aquilo e consumiu tudo. Que nem eu falei, a lenha, o holocausto, a água, o altar, tudo foi lambido pelo fogo. Fogo que veio do céu. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele quer, quando nós tivermos esse desejo ardente no nosso coração, esse fogo no nosso coração, o fogo dele vai descer e vai consumir todas as obras más, todas as obras da carne nas nossas vidas. Nós temos que deixar Deus fazer, deixar Deus trabalhar. Por quê? Porque eu e você queremos ser instrumento de Deus. Eu e você queremos honrar o nome do Senhor. Nós queremos glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E para isso a gente tem que colocar a nossa coração diante de Deus. O eu, o ego, a ansiedade, sabe? Tudo diante do Senhor. As mágoas, os ressentimentos, a falta de perdão, os ídolos que às vezes a gente tem, né? Ídolos que a gente carrega. Temos que entregar para o Senhor. E nessa entrega, Deus vai fazer, Deus vai romper. E eu vi na palavra do Senhor, eu fui vendo quando que Deus fez isso. Quando que, além dessa situação aqui do profeta, que Deus derramou fogo do céu, que Deus enviou fogo do céu,
eu vi uma outra situação que está lá em 1 Crônicas, muito forte também, 1 Crônicas 21, onde a gente vê Deus enviou fogo do céu também quando ofereceram um holocausto de sacrifício a ele, quando Davi fez isso de arrependimento por ter pecado contra o Senhor. Quando eu de Davi se ergueu, se levantou, ele mandou Joabe fazer um censo e medir o povo, quanto que ele tinha. E aí Deus desagradou Deus e Deus deu falou para Davi: Davi, o que você quer que aconteça com você? Você quer 3 anos de fome, 3 meses sendo consumido diante dos teus inimigos, ou 3 dias a espada do Senhor, peste na terra? Daí Davi falou: eu fico com o do Senhor, que caia eu mesmo na mão do Senhor e não na mão de homens. Sabe? E aí Davi viu, se arrependeu do que tinha feito, se arrependeu do orgulho, da soberba, da altivez, que tinha mandado medir o povo, saber fazer censo, saber quantos que ele tinha de guerreiro, quantos que ele tinha de seguidores. Quando Davi se levantou como eu, aí Deus entrou com essa praga, enviou um anjo para destruir o povo, né? E caiu 70.000 homens por causa do eu e do orgulho de Davi. Aí Davi se arrependeu, pediu misericórdia de Deus, pediu graça do Senhor, e Deus ouviu, e Davi ofereceu um sacrifício, um altar, um holocausto ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor, está lá no versículo, capítulo 21, versículo 26. Ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração, aceitou o arrependimento de Davi, aceitou a oração de Davi, e o Senhor respondeu com fogo. O fogo veio do céu sobre o altar de holocausto, e aí o Senhor deu ordem ao anjo que colocasse a espada na baía, tá? Porque Davi ofereceu sacrifício ao Senhor, sabe? Então, e arrependimento, porque Davi ele errava, mas ele tinha esse coração, né? Ele ia para a presença e se arrependia e fazia. E Davi ainda falou para Ornã: eu quero comprar esse campo para oferecer ao Senhor o holocausto. E Ornã falou: não, pode pegar, rei. Ele falou: não, eu não vou oferecer nada ao meu Deus que não me custe. Eu não vou oferecer sacrifício para Deus que não me custe nada. Essa é a consciência que Davi tinha. Por isso o fogo de Deus caiu, porque Deus viu arrependimento, né? Mediante o pecado. E outra situação que nós vamos ver rapidinho, 2 Crônicas 7, abra lá. Quando Salomão termina o templo do Senhor, o 7:1, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, o sacrifício, a glória do Senhor encheu a casa. Esse aqui foi tamanha a glória e o fogo de Deus que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa. Aleluia, Deus. Quando Salomão terminou o templo, consagrou ao Senhor, o Senhor mandou resposta para Salomão. Na consagração de Salomão, o Senhor mandou a resposta com fogo. Com fogo. Sabe? E essa noite a gente vai ver o que realmente está precisando na nossa vida para vir esse fogo. O que precisa na minha vida e na tua vida para vir esse fogo? Porque a gente começa a caminhar com Deus, irmãos, começa a caminhar com o Senhor, e aí corre o risco de cair na rotina e na mesmice, né? Corre o risco, sabe, de orar por certas situações, cantar as mesmas músicas, tocar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, né? Começa a colocar tudo em padrão, tá?
Não deixa Deus entrar com o novo. Não deixa Deus fazer o novo. Não dá liberdade para o Senhor fazer o novo. A gente cai na rotina. E a rotina é cansativo. Traz desânimo, traz cansaço, traz apatia. Tudo que é rotineiro nos cansa, nos fadiga. Se eu vou orar todo dia do mesmo jeito, se eu vou guerrear todo dia do mesmo jeito, uma semana eu falo, nossa, o que é isso? Eu creio que os meninos que tocam também é assim. Cair na rotina fica cansativo. Agora, muito mais para Deus, que quer incendiar o nosso ser com a presença dEle, o Espírito Santo que quer gerar esse fogo, e daqui é dar ousadia, intrepidez, coragem para enfrentar o inimigo, coragem para se arrepender, coragem para fazer que nem Elias, coragem para fazer que nem Davi, se prostrar, se arrepender e falar, Deus, eu errei, eu pequei. Coragem para se consagrar como Salomão. Coragem, ousadia, intrepidez, para que haja esse fogo interior. Quando há esse fogo interior, nós vamos ver fogo descendo sobre a igreja. A glória do Senhor vai manifestar que nós não vamos conseguir ficar. Porque a glória do Senhor enche o templo. A glória do Senhor enche o templo. Mas nós temos que resolver, decidir no nosso coração. O Senhor fala, que nem o Senhor falou para Elias, falou para Israel: se é a Deus, seguir, mas seguir de verdade. Seguir de verdade. Não segue hoje e amanhã, não. Segue de verdade. Se é Ele, seguir. Mas segue com compromisso, segue de verdade, segue com coração, com alma. Segue ao Senhor. Tome a decisão no teu coração. Tome a posição. Elias estava falando para Israel: tome a tua posição. Seguir a Deus. Amém, irmãos? E quando Israel resolveu a seguir, Elias falou: então vale agora vocês se posicionarem em Deus. Vocês declararam que só o Senhor é Deus. Então vai lá agora e mata os 450 profetas de Baal. Vai lá e mata todos eles. Israel foi e matou. Não ficou um inimigo em pé. Não ficou nenhum. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou na vida de Israel. Porque Israel se posicionou e decidiu. Aí não ficou inimigo. Não ficou. Por causa da presença, do fogo do Senhor, do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vou chamar o ministério de novo.